Todos vocês devem ter acompanhado nos últimos dias os debates eleitorais. E uma cena se notabilizou pelo fato de um coach empresário ter pego uma carteira profissional e mostrado para o Boulos. E logo na sequência, após este debate, o coach, chamado Pablo Marçal, faz várias caminhadas exibindo uma carteira profissional e então criando todo um discurso acerca do trabalho, ou se pode pensar em empregabilidade. Deixe-me mostrar a primeira cena que se notabilizou e foi, inclusive, objeto de discussões e virou até meme. Esta foi a foto. Lembrando que essa atitude do Pablo Marçal foi uma atitude não apenas irônica, mas de total pessoalidade e ofensa à pessoa do Boulos, uma vez que ele usa a carteira como um instrumento, um objeto de crítica para dizer que o Boulos, por exemplo, nunca trabalhou ou não gosta de trabalhar. Isto ficou muito claro. Nós vamos depois refletir se Pablo Marçal acertou e se até ele sabe o que é trabalho, ou se, ao mostrar uma carteira de trabalho para o seu oponente ou adversário político, isso faz dele alguém superior pelo fato de talvez em algum dia ter sido CLT. Depois deste episódio, percebendo que havia virado um meme e ganhado uma projeção com as ofensas feitas ao Boulos, Pablo Marçal então começa a fazer suas caminhadas, carreatas, entre outras, exibindo uma carteira profissional, sempre de forma crítica. E evidente que a crítica de Pablo Marçal é realmente totalmente pessoal, não somente ao Boulos, mas sobretudo à própria esquerda. Pois o que Pablo Marçal, na verdade, vem defendendo e defendeu, talvez este tenha sido um dos motivos, entre tantos, de sua derrota, é de que esquerdistas não gostam de trabalhar. E também acaba cometendo um sério equívoco, pois isto é comum de gente bestializada e idiotizada. É de que só se é possível afirmar trabalho se você tiver um contrato trabalhista. Portanto, ele reduz o conceito, evidentemente, de trabalho e de responsabilidade. Tudo por uma ofensa. Por sua vez, o Boulos, que caiu na do Pablo Marçal, trouxe para a sua campanha uma propaganda justificando que, na verdade, ele também trabalha. E veja, ainda no vídeo em que ele faz a sua publicidade, ele usa esta expressão: está aqui a minha carteira de trabalho. Significa dizer dois idiotas completamente bestializados que reduzem o conceito de trabalho, responsabilidade, ao debate totalmente pessoal e de ofensas. Não só isso, ambos acabam de alguma forma ofendendo você que está aí do outro lado, que talvez não esteja mais trabalhando de CLT. Ou, quem sabe, a você que tenha decidido ser um microempreendedor e que, portanto, desempenha diferentes atividades com responsabilidade para sobreviver dignamente, como alguém que seja uma espécie de vagabundo. Lembrando que o conceito vagabundo ou até a vadiagem era crime há umas décadas atrás. Portanto, é claro que é ofensivo chamar alguém de vagabundo pelo simples fato dele não ter uma carteira de trabalho assinada. Feito estas introduções, agora sim nós vamos começar a refletir um pouco sobre o que realmente significa trabalho. Eu tentarei usar uma forma de linguagem que eu possa alcançar
Todos de igual modo. Você que tem um conhecimento filosófico, seja professor, operador do direito, né? Esteja se debruçando nas ciências humanas e sociais, ou mesmo você que nem saiba ler ou escrever, mas é alguém que dignamente levanta todos os dias para poder buscar o pão de cada dia e defender, evidentemente, a sua subsistência. Primeiro ponto que nós temos que analisar é o conceito de trabalho. Então nós vamos apontar 3 coisas importantes. Primeiro, quais as concepções históricas que nós temos sobre o trabalho? Ficou muito claro pelos 2 idiotas que praticamente é zero, pois vimos numa espécie de niilismo, reducionismo claro, de que o trabalho é reduzido simplesmente a uma estrutura institucional, ou seja, de formalidades entre o trabalhador, a empresa privada ou o empregador e o próprio Estado nessas interrelações. E isto, na verdade, é reduzir a atividade humana e a própria responsabilidade do homem como um ser que produz simplesmente a um contexto de debate totalmente pessoal e desmoralizante. O segundo ponto, na verdade, é qual é a finalidade do trabalho? Nós responderemos ainda. E a outra é, o que significa trabalho e qual a dimensão do trabalho? Pois bem, tendo feito estas 3 perguntas, nós iremos responder primeiro, quais as concepções históricas que temos sobre o trabalho. Ficou muito claro que com a colonização do Ocidente, sobretudo sob influência religiosa ou até judaica, o conceito de trabalho está dentro de uma ética de subserviência, uma ética de responsabilidade com a própria existência. Portanto, o trabalho é o meio pelo qual o homem, de fato, se faz existente, ou pelo meio do qual o mesmo busca a própria existência. Portanto, o trabalho é o fruto de uma mão e de uma mente inteligente e que é livre para poder produzir para si ou para outrem, sempre com um único objetivo, a sua existência. Depois devemos entender também como os atos do homem vão colocando em evidência o próprio caráter histórico do trabalho em si, pois isso vai constituir uma chave essencial da questão social. Nas civilizações antigas, e eu não precisarei voltar à Mesopotâmia, né, ao Antigo Oriente, às religiões, às sociedades, por exemplo, semíticas, né, Suméria, Babilônica, pensando também os próprios egípcios ou aos gregos e indo-europeus, o importante é nós entendermos que o conceito de trabalho estava ligado sempre a uma atividade de subsistência humana. Logo, era resultado também de uma imposição de uma classe dominante para explorar também a classe dominada. Significa dizer, o trabalho nunca teve um conceito de felicidade, de paz ou mesmo de bem-estar. O trabalho, pelo contrário, ele entra dentro da estrutura social como sinônimo de maldição, como sinônimo de opressão, como o sinônimo de supressão, tendo em vista que é pelo trabalho que o homem, na verdade, explora a sua própria existência ou é explorado pela própria existência. Significa por si mesmo ou pelo outro. Então, entendendo que o conceito de trabalho nada mais é do que, nesse sentido, historicamente, o meio pelo qual o homem busca a própria existência, produzindo para si ou para outrem, vamos então agora entender qual é a própria finalidade do trabalho. Se não, de fato, buscar a correspondência justamente da existência em si por aquilo que é produzido. O que significa, então, trabalho de forma subjetiva ou objetiva? De forma subjetiva, o trabalho é tudo aquilo que pode ser produzido pelo homem, seja por meio de sua energia física ou mental. Tudo isto é trabalho. Portanto, existe uma metafísica no trabalho. O trabalho não é somente, por exemplo, assentar um tijolo, redigir uma peça jurídica. O trabalho não é só levantar um prédio, dirigir um ônibus. O trabalho não é apenas despachar
um determinado projeto-lei na Câmara de Vereadores ou no Senado, ou coisa do tipo. O trabalho não é só, por exemplo, limpar uma casa, lavar um carro. O trabalho vai além daquilo que é material. O trabalho também pode se apresentar dentro de uma abstração. Por exemplo, existem trabalhos intelectuais, que é aquilo que é produzido por meio da energia intelectiva, da mente, dos processos cognitivos que o homem desenvolve para poder se relacionar com o próprio meio social. Portanto, observe que é de uma bestialidade, de uma ofensa à classe trabalhadora, e agora por classe trabalhadora, eu não estou me referindo de forma objetiva a quem tem uma carteira assinada, mas a qualquer indivíduo que desenvolva uma atividade de trabalho para sustentar a sua família, para levar o pão de cada dia para a sua casa. Não importa o que você faça, trabalho é uma relação objetiva, subjetiva e lícita, pela qual o homem pode construir um contrato informal ou formal para poder receber aquilo que ele entende dentro de uma mais-valia ser o essencial para a sua própria existência.